E a palavra de Deus nos diz: em virtude da fé em seu nome, foi que este, que agora vedes, se levantou. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita, à vista de todos vós. Em virtude da fé e em seu nome, foi que esse mesmo nome condicionou a este homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu a cura perfeita, à vista de todos vós. Versículo 19 desse capítulo 3. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Amado irmão, amada irmã, nós chegamos num tempo onde nós somos convidados pela igreja a viver a fé de uma maneira diferente, não mais de conveniência, não mais quando eu preciso de uma graça apenas, não apenas quando eu estou com um problema na minha casa, na minha família, não quando minha força humana já não resiste mais diante da provação, do pecado, do vício, daquela situação de humilhação e de perseguição. Mas viver uma fé na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vitória e na derrota, na esperança e na desesperança, na festa e na catástrofe, na paz e na guerra. Viver a fé em todos os segmentos da nossa vida. Aonde estivermos, em tudo o que fizermos, o mundo precisa ver em nós Jesus Cristo. O mundo precisa enxergar o Deus pelo qual, diante do nome dele, como fala São Paulo, todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e no inferno. Eu queria pedir licença a você que está aqui, a você que ora conosco pelo sistema de comunicação Canção Nova, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Eu queria pedir licença para entrar na sua vida, na sua história, nesta sua necessidade, nesta manhã. Não em meu nome, mas em nome de Jesus. E eu não quero tirar a tua esperança, mas eu não tenho nada para te oferecer que é meu. Eu só tenho Deus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho a solução do teu problema, não tenho a cura para a tua enfermidade, eu não tenho o caminho, a resposta que você está buscando, mas eu tenho Deus, e eu te ofereço Deus, e Ele é tudo para você. Ele é tudo para a sua vida. E como nos ensina a beata Helena Guerra, que está conosco, sem Ele nós não podemos fazer nada de bom. Sem Ele nós não alcançaremos nada. E se fizermos algo, por mais que aos olhos do mundo seja uma grande obra, se aos olhos do mundo até parecer ser a solução,
como esses projetos políticos que aparecem por aí, milagrosos na época de campanha, cada partido, cada prefeito, cada vereador, cada deputado, cada senador, cada governador, apresenta uma solução, não é verdade? E engraçado, passa o mandato deles e a gente continua do mesmo jeito. Alguns melhoram, outros complicam mais, alguns até dizem, eu não posso governar porque não depende de mim, depende das câmeras. Outros até dizem assim, eu não tive condição porque o mundo está por uma crise. Então o mundo não precisa de projetos humanos, nem de reformadores. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de fé. O mundo precisa voltar a acreditar em Deus, a exemplo dos primeiros cristãos, ao ponto de falar aquilo que eles falavam quando caminhavam, quando chegavam nas comunidades, nas aldeias, na sinagoga, na casa das famílias. Nós e o Espírito Santo tomamos essa decisão. Nesse texto que ouvimos do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde proclamamos o versículo 16 e 19, mas se nós olharmos todo esse capítulo, nós vamos perceber que Pedro e João estavam chegando ao templo Formosa, e ali havia um coxo que a vida toda dele, ele nasceu daquele jeito, e a vida toda dele, ele estava pedindo esmola, e o povo achava que dando aquela esmola resolvia o problema do coxo, mas ele continuava coxo. Gente, ele estava à beira do templo, ele não estava no templo. Tem muita gente que está à beira da igreja, não está na igreja, não entra, não vive a fé, não se compromete e quer um milagre, aí vive de migalha. E quando não chegam os miseráveis das migalhas, passa necessidades terríveis. E Pedro vai dizer, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Tem um canto até muito antigo na igreja, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo vai dizer, a palavra foi andando, saltando e louvando a Deus. E o povo começou a indagar Pedro e João, como que pode? Nós conhecemos esse homem a vida inteira, ele sempre foi coxo, como que agora ele está andando? O que vocês fizeram? O que aconteceu? Alguns até, quem sabe, começaram a pensar, será que esse homem não mentiu para nós a vida inteira só para tirar o nosso dinheiro? Só para ficar aqui pegando aquelas migalhas que a gente dava a ele todo dia, quando a gente vinha ao templo? Quem sabe lá, passou na cabeça de muitos, que não tinham fé, tantos e tantos pensamentos. Mas para quem tem fé, é obrigado a entender que só Deus pode fazer o milagre. E foi isso que Pedro disse. Foi a fé em Jesus Cristo que levantou esse homem. Foi a fé em Jesus Cristo que lhe concedeu a cura. Foi a fé em Jesus Cristo que fez com que ele pudesse andar. Mas ele não estava ali a vida inteira no templo? Estava. Então estar na beira do templo não quer dizer que eu tenha fé. Muitas vezes estar até dentro da igreja não quer dizer que eu tenho fé. Ter fé é demonstrar com a vida, com as atitudes, com a maneira de falar, de conviver, de se vestir, de se relacionar, de fazer os negócios, de frequentar os ambientes. É demonstrar com a minha vida, com os meus atos, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Foi isso que aconteceu com o coxo, por isso que o milagre aconteceu. Não foi nem porque ele recebeu o toque, a imposição de mãos de Pedro, que foi o nosso primeiro Papa. Não. Foi porque ele teve fé. E Tiago vai dizer na sua carta que é impossível o homem e a mulher alcançar alguma coisa em Deus sem ter fé.
É por isso também que o Salmo vai nos dizer, bem claramente, Salmo 72, eu me comprometi a providenciar para as necessidades físicas da tua vida e do teu coração, mas também as necessidades de ordem moral e de força espiritual necessárias para afrontar as dificuldades de tua existência. E é por isso que na oração hoje o Senhor dizia para nós, que muitas vezes o nosso coração orgânico de homem ou de mulher, porque o coração espiritual cessou de buscar a força em Deus. E aí, nós entramos num estado de anemia espiritual. Pior do que a depressão, que causa problema no físico, é a depressão da alma, que faz a pessoa perder a fé, deixar de acreditar em Deus. E hoje em dia, o mundo, nesse processo de arrumar solução, como dizia o Padre Roger ontem à noite, na missa do Clube do Ouvinte, nesse processo da New Age, da nova era, que tudo é possível. Você pode ser católico, você pode participar de seitas ocultas, você pode ser católico, você pode participar de satanismo, você pode ser católico, você pode participar de negócios ilícitos, você pode ser católico, você pode... O importante é você viver o momento. E o que é pior, eles nos ensinam hoje, nessa facilidade de você ser tudo, ser que nem esses aparelhos modernos, 4 em 1, 5 em 1, hoje já tem até 6 em 1. Você pode viver, o importante é você ser feliz, mas não existe felicidade sem Deus. O importante é você ser livre, e a palavra de Deus diz, aonde não está o Espírito de Deus, aí já tem prisão. Aí já não tem mais liberdade, mas aonde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Olha o ato de Paulo e Silas no calabouço. Eles começaram a cantar hinos, deixaram o Espírito como nós nessa manhã cantar nele. Isso é fé. E o que aconteceu? O que aconteceu? O calabouço se abriu, as correntes se soltaram, o carcereiro quis se matar. No entanto, Paulo deu um grito, não faça isso, estamos todos aqui. A prisão para eles era o caminho de liberdade, era a maior libertação. Eu conto isso no livro A Poder de Deus. Alguns anos atrás eu fui pregar num acampamento na Canção Nova, em São Paulo. E no final do acampamento, uma pessoa chegou e disse assim, você precisa rezar para o meu filhinho. Meu filhinho precisa ouvir essas palavras. Eu estava falando de fé naquele dia. E o texto era, se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui, vai para lá, ela te obedece. E uma mulher acreditou que na fé, o filhinho dela podia ser curado, o filhinho dela estava morrendo. E ela começou a falar com tanto entusiasmo. Hoje o Gabriel tem 16 anos, naquela época o Gabriel tinha 5 para 6 anos. E eu comecei a imaginar o meu Gabrielzinho em casa, doente, padecendo de morte. E eu chegar para o Ricardo, Ricardo, por favor, eu sei que Deus te usa, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que Deus fala com você, reza para o meu filhinho. E eu fiquei imaginando assim, se o Ricardo dissesse não para mim, eu ia ficar muito chateado com o Ricardo. Então eu fui obrigado a dizer para a mulher, no final do encontro eu rezo pelo seu filhinho. E eu tinha viajado a noite inteira de ônibus, gente. 12 horas de ônibus para chegar em São Paulo, fui direto, eles me pegaram na Barra Funda, e me levaram direto para o acampamento de oração, e eu só disse para ela, no final você procura a coordenadora do evento, que era a coordenadora da comunidade, e combina com ela, e ela foi, procurou a coordenadora, do jeito que eu falei. Quando foi ao meio-dia, a gente foi almoçar, a coordenadora chegou para mim, você conhece o filhinho daquela mulher que você vai rezar? Eu falei assim, eu não conheço, mas eu não posso ir não para uma criança. Como nessa manhã eu atendi uma criança aqui, de 4 para 5 meses, com problema no coração. Não posso dizer não para uma criança. Criança não entende a palavra não, para criança tudo é assim. Até o não da gente é assim para eles. E eu falei, eu disse sim, eu estou cansado, mas eu vou. E ela disse para mim, não é uma criança. O filho dessa mulher está condenado a mais de 120 anos de prisão. Só lá na penitenciária ele matou 3. Ele está numa sala isolada, num cárcere isolado. Você é louco, você vai lá.
A gente reza, mas a gente reza de longe, a gente atende ela a semana toda. Quando canta em missa aqui na comunidade, a gente sempre atende ela. A gente já foi lá, mas a gente não pode entrar, porque ele vive numa ala isolada. E eu falei, e agora? Graça, ajuda eu a rezar aí, para que essa mulher desista, vai embora mais cedo e esquece de mim. Quando foi no final do encontro, na parte da tarde eu tinha falado do poder da palavra. Olha o que é fé, uma palavra dada tem que ser cumprida. Quantas palavras você deu para Deus até hoje e você deixou de cumprir? E Deus está no irmão, e eu tinha dado a palavra que eu ia atender aquela mulher. Quando foi no final da missa, ela sentou do meu lado, logo depois da comunhão, e falou assim, pregador, que bonito que você pregou hoje. Palavra dada, palavra a ser cumprida. E eu falei, a mulher podia ter lembrado de qualquer coisa, menos disso. Eu até pensei que não era de Deus aquilo. Porque a primeira coisa que uma pessoa que não tem fé, na hora que ele tem que enfrentar a cruz, pensa, é que aquilo não é de Deus, que a cruz não é de Deus. Isso é falta de fé. Quem que diz que o sofrimento não é de Deus? Eu estou aí, meu pai saiu da UTI, ficou 8 dias na UTI, Ricardo pediu oração agora, ontem o Padre Roger rezou, vocês rezarem vários dias, o Brasil inteiro está rezando. Meu pai foi para fazer uma cirurgia de catarata, eu já volto no testemunho do filho da mulher. E o médico olhou nessas luzinhas modernas que tem, no olho dele, olha, seu Ivo, não dá para fazer a cirurgia de catarata, que o senhor precisa fazer uma esteira primeiro. E ele foi fazer a tal da esteira. Ele deu 2 passos na esteira, o médico mandou ele fazer cateterismo. Ele foi para o cateterismo e ficou internado no hospital 8 dias, para tentar encontrar um meio de fazer a cirurgia. Ele fez 2 safenas, ele entupiu a única veia do coração que não podia entupir, que é a que fornece o sangue que entra pela lateral esquerda do coração, e depois vai para o organismo todo, é que alimenta o coração. Ele entupiu 70% dessa veia. Aí foi para a cirurgia, quando fez a cirurgia, fez 2 safenas, o médico descobriu que a coronária dele, a que alimenta aquele coroa de vez do coração, estava rígida como uma casca de uva, e se ela trincasse ia para o cérebro, pronto, morria. 24 horas, é muito delicado depois da cirurgia. Meu pai ficou, geralmente uma pessoa que faz cirurgia do coração, fica 2 dias na UTI, ele ficou 8. Está no hospital até agora, sai da UTI 2 dias, vai para casa, ele já está uma semana praticamente no quarto do hospital, inchadinho, mas eu digo que ele está cheio do Espírito Santo. Eu nunca vi meu pai juntar as mãozinhas e dar benção. O bispo foi visitar ele no quarto e orar por ele, ele juntou as 2 mãozinhas, benção seu bispo. 47 anos, nunca tinha ouvido meu pai falar assim, eu te amo. As pessoas vão no quarto e meu pai diz, eu te amo. Estão vendo? Cruz não é problema, gente. Cruz é solução. E essa mulher veio, eu falei, não, eu vou, estou cansado, espera terminar a missa já está no fim. Quando terminou a missa, ela, vamos? Falei, vamos. Falei, mas era tarde, né? 6 horas da tarde. Falei, está fechado o presídio. Chegamos lá, visita das 8 às 22. Era dia de visita, tinha igreja católica, igrejas de cristãs, de outra denominação. E eu falei, não, se deve ser uma brincadeira, essa faixa não está certa. Um presídio de força máxima, aberta dessa hora, não deve ser de Deus, né? Alguém está brincando comigo, estão fazendo um teatro para ver até onde vai a minha fé. E eu entrei, aí fomos falar com o carcereiro pegou e falou assim, só pode entrar uma pessoa. Eu falei, está resolvido, Deus é bom demais, entra a mãe, ela está com saudade do filho. E a mãe falou assim, entra o pregador. Eu comecei a fazer meu ato penitencial, Senhor, eu sei que eu fiz muita coisa de errado, Senhor, tem compaixão de mim, Ele já matou 3, eu sei que eu posso ser o 4º agora, Senhor, mas me dá o céu, Senhor, tenha misericórdia de mim, por favor, tenha compaixão. Entrei lá, para encurtar o testemunho, aquela cela, uma situação que ser humano ali não podia viver, por isso que ele estava morrendo, ele deitado, comida mofada, rato caminhando, para tudo quanto é lado ali, uma situação desumana, mas ninguém podia entrar lá para limpar, ele matava. E eu olhei para ele e fui, vovó do avivamento, olha a vovó do avivamento aqui, ó. Eu fui na primeira frase que todo cristão fajuta diz, para você ver livre da responsabilidade, Jesus te ama. Ele não diz eu te amo em nome de Jesus, Jesus te ama, já joga a responsabilidade toda, não estou nem aí com você, né? E quando eu olhei Jesus te ama, ele me olhou só com o canto do olho assim,
Eu gelei inteiro. Eu falei, Senhor, essa não deu certo, o que que eu falo? Jesus falou, fala a verdade. Fala a verdade para ele. O que que te trouxe aqui? Eu falei, foi a mãe. Eu comecei a dialogar com Jesus. E ele achou que eu era louco, porque eu fui falando, foi a mãe. Ele foi escutando. E a mãe do lado de fora com o carcereiro. Aí eu falei, olha, meu filho, eu estou aqui cansado, viajei a noite toda, preguei durante o dia. Mas a fé da sua mãe, quando ela falou de você, eu comecei a falar a verdade para ele. Eu imaginei uma criança de 5 para 6 anos. Eu não imaginei um assassino condenado a 120 anos de prisão, que só que dentro dessa cadeia matou 3 e eu posso ser o 4º hoje. Eu imaginei uma criança, para sua mãe, o amor que ela tem por você é tão grande, que você continua sendo um bebezinho para ela. E ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar, porque eu estava falando a verdade liberta. Eu pedi, posso orar por você? E ele falou, pode. E eu comecei a orar por ele, meu amado, minha amada. E ele começou a ter convulsão, ele vomitou muito, jogou muita coisa para fora. Vocês não conseguem imaginar, era maçarocas de cabelo, umas coisas esquisitas. Quando terminou a oração, ele disse, estou fraco, eu quero água. O carcereiro trouxe a água, ele tomou água, eu abençoei ele e fui embora. Passados 6 meses eu estou pregando em Campinas, na porta do ginásio, num cenáculo, estava a mãe desse jovem. Quando eu vi ela, eu estava preparado. Falei, hoje eu não posso, estou cansado. Eu sou doido, uma chance de vida Deus dá, 2 é burrice, né? Falei, não, hoje eu estou cansado. Ela falou assim, que bom, então eu vou contar um testemunho que vai te descansar. Eu falei, seu filho morreu? Ela falou, morreu. Eu falei, nossa, gente boa ele, né? Olha como a gente é. Eu estava com o meu problema resolvido, agora eu tinha que consolar a mãe. Ela falou assim, morreu. Aquele assassino morreu, mas nasceu um novo homem. Depois que você saiu de lá, no dia seguinte, eles me ligaram que ele queria um terço e uma Bíblia. E eu levei o terço e a Bíblia, ele começou a rezar o terço. Hoje a grade dele não fica mais fechada. Hoje ele conduz um grupo de oração naquele presídio, que ele prega toda quarta-feira às 3 horas da tarde. Ele é o pregador. Aquele que matava, agora gera vida. Aquele que destruía a vida, agora constrói a vida. Eu conto esse testemunho, relato ele, você pode ver no livro inteirinho. Mas por que eu estou falando isso? Porque sem fé não consegue nada. Foi a fé dessa mãe que conseguiu a cura. Domingo passado eu estava pregando em Criciúma, um encontro de louvor diocesano. Estava lotado aquele ginásio, um dia de muito frio, de muita chuva. E o Senhor deu uma palavra de ciência que eu não quis colocar. E no entanto, quando chegou o Santíssimo, o Senhor falou, coloca, é eu que faço a cura. E o Senhor dizia que havia uma mãe que não estava ali, que estava com diagnóstico de gravidez, mas a criança estava morta, o coração não batia mais, e que essa mãe podia voltar a fazer uma ultrassom, que a criança tinha voltado à vida. Estava lá a coordenadora do Ministério de Cura e Libertação do Estado. A irmã dela, na semana anterior, tinha feito o exame, e o médico disse, a criança está morta, vamos esperar mais uma semana para ver o que faz, você volta aqui. E ela voltava na segunda-feira, e ela foi junto com ela, era na hora da misericórdia, às 3 horas da tarde. Diz que o coração bate como nunca bateu, que os tamanhos, as medidas do cérebro, do crânio, as medidas do corpo da criança, a pulsação da criança dentro da mãe, é normal, como se nunca ela tivesse tido nada. Deus devolve a vida quando tem fé. Veja, aquela mãe nem estava no ginásio, mas a tia estava, e ela na fé, quando veio a palavra de Deus, falou, é minha irmã, eu estou tomando posse por ela, e o milagre aconteceu. E ela testemunhou, está aí no Face, está o estado de Santa Catarina todo louvando a Deus, porque era uma liderança que ali agora vê um milagre acontecendo dentro da sua casa, por causa da fé. E é isso que está acontecendo aqui nesse relato de São Lucas, no Atos dos Apóstolos. Pedro e João, eles tiveram fé de dizer àquele homem, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. 3 fatores são importantes na fé para que o milagre aconteça. Primeiro deles, eu tenho que estar no templo. E o que é estar no templo? Eu tenho que reconhecer que eu preciso estar em Deus o tempo todo, e que eu sou esse templo, templo vivo aonde habita o Espírito Santo. E que eu tenho que ser alguém que invoca o Espírito Santo todo dia.
Isso é fé. Uma pessoa que não invoca o Espírito Santo é uma pessoa que não vive a fé. Pode ser cardeal, pode ser bispo, pode ser pregador, pode ser famoso, pode ser desconhecido, pode ser ateu à toa, pode ser qualquer coisa. Mas se não invoca o Espírito Santo, não tem fé. Eu vou te contar uma coisa, hein? Hoje em dia, é mais fácil um ateu, um à toa entrar no céu do que quem está dentro da igreja. Porque se a pessoa está dentro da igreja e não vive a fé, não se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ela pode morrer e acordar no inferno. E todo aquele tempo de igreja não serviu para nada, porque não viveu a fé. E Pedro entendeu isso. Segundo ponto, para que o milagre aconteça, além de eu entender que eu sou o templo onde Deus habita, eu tenho que ter fé para acreditar no Espírito Santo, para acreditar nisso. Eu preciso ouvir a proclamação da palavra. É a palavra de Deus que cura, não é o homem. É a palavra, pela palavra tudo foi feito. Não é nem Deus que cura. Não estou falando heresia não, hein? Mas é a palavra. Se Jesus não tivesse dito Lázaro sai para fora, a presença de Jesus não tinha ressuscitado Lázaro, foi a palavra. Se Deus lá no início de tudo não tivesse dito faça-se, nada teria sido feito. É a palavra. Eu preciso, fé é acreditar na palavra de Deus, é saber que a palavra de Deus tem todas as respostas, tem a força que eu preciso, tem a cura que eu preciso, tem o milagre que eu preciso. E por último, eu não posso sonhar que alguma graça vai acontecer na minha vida sem que eu tenha fé. Foi em virtude da fé e em nome de Jesus, pelo poder da palavra proclamada, que esse homem que agora vem está curado. É a fé. É na fé que eu proclamo agora. O Senhor me dá uma palavra. Eu não sei se a pessoa está aqui ou está em casa, que alguém está sendo ameaçado de morte porque passou por uma briga de trânsito, e não só você, a sua família está sendo ameaçado de morte, e você está passando uma situação de uma turbulência terrível. Eu quero dizer que os teus inimigos não te enxergarão mais, e que essa ameaça foi quebrada em nome de Jesus Cristo, e você vai viver porque o Espírito de Deus está em você. É na fé que eu quero proclamar que uma pessoa que está pedindo nesse instante a cura do lado direito, que está atrofiado, braço, mão, com muitas dores, que você já não consegue mais movimentar o seu braço, você já não tem mais dor alguma, você está curado, curada, em nome de Jesus. Se você está aqui, você pode até ficar de pé, mas se você está em casa, ligue para cá e testemunhe a cura do lado direito. Quem é essa pessoa? Fica de pé. Se está aqui, você não tem mais nada, o teu lado direito, o teu braço, a tua mão, a dor desapareceu, você está curado, curada em nome de Jesus. É na fé do poder da palavra que é proclamada, que o milagre acontece. Mas é preciso eu entender que eu sou o templo do Espírito. Eu tenho que todo dia, toda manhã, quando eu me acordo, dizer bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Alma da minha alma, eu te adoro. Espírito Santo, vida da minha vida, eu te amo. Espírito Santo, meu tudo, eu submeto a minha vida, esse dia, as minhas ações, todo o meu viver a ti. Quero ser fiel a ti na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vitória e na derrota, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. É preciso se comprometer na fé com o Espírito Santo nesse tempo, senão não adianta estar dentro da igreja, porque sem o Espírito Santo não tem senhorio de Jesus Cristo, sem o Espírito Santo não tem manifestação da glória do Pai, porque nesse tempo que vivemos o tempo onde que pelo Espírito o Pai e o Filho se apresentam, como no Antigo Testamento, o Filho e o Espírito Santo se apresentavam pela voz de Deus, Pai, na boca dos profetas. Como no tempo dos primeiros cristãos, a partir do sim de Maria, o Pai e o Espírito Santo se apresentavam aonde Jesus chegava. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vou ao Pai, mas não deixarei órfão, deixarei o meu Espírito Santo. Ele falará em vós, ele vos convencerá do pecado. Ora, chegou o tempo do Espírito, o tempo do avivamento. E nesse tempo de combate com São Miguel Arcanjo, eu preciso entender que é o Espírito Santo que vai dar força para que eu vença todo o mal. Põe a mão no teu coração. Qual é o teu impossível? Daqui a pouco nós vamos adorar Jesus.
Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Aonde está o teu problema? O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 15, diz: a força para simplesmente ficar firme e esperar que a vontade de Deus se realize em tua vida vem da palavra. A força para os cristãos, para os que estão em falta de força, vem pela palavra. A força para os que estão fracos fisicamente, vem pela palavra. Eu te dou tudo que é meu, diz o Senhor. Quando precisas de força, eu te ofereço. Quando precisa de cura, eu te curo. Mas é preciso ter fé. É preciso resistir com força de guerreiro. É preciso dizer, como fala o profeta Daniel: mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Isso é fé. Mesmo na provação, na cruz, mesmo na derrota, eu sou vitorioso. Mesmo diante daquilo que não tem resposta humana, eu vou prosseguir. Eu não vou parar. Mesmo quando a medicina já deu o fim da vida, o hálito do Espírito devolve a vida. O coração volta a bater. Tão bonito. Ontem falava com a Cleia, minha esposa, e ela estava no hospital com o pai. Na hora do ângelo, ela rezando o ângelo, e meu pai começou a falar, disse que dormindo, sentado na cadeira. Quem está segurando a minha cabeça? E ficou em silêncio. Daí a pouquinho, abriu o olho, olhou para ela e falou assim: quem estava segurando a minha cabeça? E minha esposa tinha no anjo ali sentido a presença de Nossa Senhora, e que Nossa Senhora estava segurando a cabeça dele. E ela falou assim para ele: foi Maria que segurou a sua cabeça. E ele disse assim: eu sei, eu vi ela. Isso é fé. Uma pessoa de 77 anos não tem por que inventar. Tão lindo. No dia de maior preocupação foi o dia que ele saiu da cirurgia, e ele tinha que aguentar 24 horas, porque era muito delicado. Eu fui na UTI. Não entrei como filho, entrei como profeta. Como filho eu não podia entrar, mas para orar para o meu pai eu podia. Mas a gente na fé tem que ser esperto também. E eu falei: eu tenho que ver meu pai. Cheguei na portaria, com meu kit anti-satanás, minha Bíblia, meu texto, meu crucifixo, e falei: eu quero entrar na UTI para orar. E o pessoal falou assim: pode entrar. E eu fui lá e meu pai falou assim: que horas são? Eu falei assim: pai, quase 7 da noite. Eu vim orar pelo Senhor, depois eu vou para a missa louvar a Deus pelo dom da sua vida. E ele falou: como que eu estou? Eu falei: o senhor está bem, o senhor passou por essa. E ele disse para mim assim, com os olhos cheios de lágrimas: eu sei, eu já venci. Deus me falou antes de eu entrar que eu ia vencer, e eu estou aqui. Deus é fiel. Isso é fé. Quem disse que a cruz é problema? É porque não tem fé. Quem diante de uma situação de dor, de enfermidade, às vezes o milagre pelo milagre pode levar a gente para o inferno. O que leva para o céu é a fé. É a cruz. Ela é a salvação. Quem rejeita a cruz, rejeita Cristo. Não há uma cruz sem Cristo, e não há um Cristo sem cruz. Quem quer Jesus, tem que ter cruz. Quem não quer cruz, está dizendo não para Jesus. Não estou dizendo que você tem que ser masoquista, amar o sofrimento também. Não é isso que eu estou falando, não. Mas eu estou dizendo que em tudo, como diz a palavra,
Deus tira um grande proveito para o nosso bem. Até nessas tuas lágrimas aí agora, Deus está tirando um grande proveito. O Salmo 26, no versículo 1 vai dizer: se Deus é por mim, a quem eu temerei? Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 seguinte: nem a tristeza, nem a morte, nem a nudez, nem o desemprego, nem a miséria, nada, nem uma situação poderá nos separar do amor de Deus. Isso é fé. Diga comigo: nada me separará do amor de Deus. Iria labara labara iria labaria lalaria lalaria lala iria labara 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 iria